Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje aí, turma, nós vamos aprender algumas ideias de função, falando aí sobre pares ordenados, diagrama e gráfico da função. Então, nessa aula eu trouxe um exemplo aqui bacana para a gente estar resolvendo aí, utilizando as noções de função e vamos construir, tá? Pares ordenados, nós vamos construir o diagrama e também nós vamos construir o gráfico de uma função. Então, primeiro vamos entender esse problema aqui. Com base nesse problema, nós vamos trabalhar muitas informações importantes que vai ajudar você a entender ainda mais o assunto de função, tá bom? Então, a questão diz assim, dados os conjuntos A, tá aqui o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a relação R, olha só, essa relação aqui, pessoal, é também conhecida como lei de formação de uma função, certinho? Então, essa relação aqui, associa. Como é que eu faço para ler essa relação? É uma relação que associa os valores x e y, que nesse caso são os pares ordenados, sabendo que pertence ao produto cartesiano A e B, sendo que y é igual a x mais 1. Ou seja, esse y aqui, que é igual a x mais 1, olha só, destacar aqui, esse y, x mais 1, é a lei de formação da função. Então, nós vamos determinar os pares ordenados da relação, o conjunto domínio e o conjunto imagem, o diagrama de flechas e o gráfico cartesiano. Então, vamos começar aqui fazendo os pares ordenados. Então, primeiro, turma, para nós encontrarmos os pares ordenados, nós vamos lembrar que o conjunto A, ele representa todos os valores de x. E o conjunto B, ele representa todos os valores de y. Só que primeiro eu tenho que encontrar, tá, os pares ordenados pertencentes à relação R. Então, primeiro, vamos colocar aqui, como o conjunto A é menos 1, 0, 1 e 2, eu vou começar fazendo aqui os valores de x. Então, o x ele pode ser igual a menos 1, certo? Se x for menos 1, eu vou encontrar um correspondente lá no conjunto B, utilizando essa relação aqui, tá bom? Então, toda vez que eu for encontrar o valor do y, eu vou substituir o valor do x dentro dessa relação aqui. Então, vai ficar como? Que o y vai ser igual a x mais 1. Mas quem é o x, né? Menos 1. Então, fica menos 1 mais 1. Então, quer dizer o quê? Que o y vai ser igual a 0. Então, eu acabei de encontrar o primeiro y. Ou seja, quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Tá bem aqui, Então, menos 1 e 0. Show? Agora, vamos fazer próximo x, x igual a 0. Se x for 0, vai ficar y igual a 0 mais 1. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, quer dizer que o y vai ser igual a 1. Ou seja, quando o x for 0, o y é igual a 1. E assim eu vou fazendo para os outros valores. O próximo x aí é igual a 1. Aí você faz x igual a 1. Quando o x for 1, quem vai ser o y? O valor do y vai ser igual a 1 mais 1. Observe que eu apenas estou substituindo no lugar do x, colocando o número 1. Então, fica y igual a 2. Ah, professor, bacana. E, por último, eu vou pegar o próximo valor do x. Nesse caso, x é igual a 2. Tá bem aqui, x igual a 2. Observa lá, que x, o próximo x aqui, é igual a 2. Quando o x for 2, vai ficar como aqui? Vai ficar y é igual a 2 mais 1. Ou seja, o y é igual a 3. Pronto. Então, vamos construir aqui. No conjunto A, nós temos... Então, isso aqui, nós podemos formar agora os pares ordenados. Então, quem vai ser o primeiro par ordenado aqui? Primeiro é x, depois é y. Então, o primeiro par ordenado vai ser quem? Menos 1 e 0. Quem é o segundo par ordenado? 0 e 1. Olha só. 0 e 1. Depois 1 e 2. Certo? E depois 2 e 3. Ou seja, nós acabamos de encontrar os pares ordenados. Só lembrando que o primeiro número que aparece aqui representa o x e o segundo número que aparece aqui representa o y, que nós acabamos de encontrar. Então, vamos verificar agora o diagrama. Então, a letra A nós já respondemos. Falta encontrar agora o diagrama. Certinho? Certinho, turma? Através do diagrama, nós vamos encontrar o conjunto domínio e o conjunto imagem da nossa função. Bacana? Então, vamos colocar aqui o diagrama. Eu vou colocar os dois conjuntos. O conjunto A, que é menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar aqui o conjunto A. Olha só, conjunto A, que é menos 1, 0, 1 e 2. Esse aqui representa o conjunto A da nossa função. E o conjunto B.
O conjunto B quem é? Vamos observar aqui, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou aumentar mais esse conjunto aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse aqui é o conjunto B. Show? Então, nós verificamos o quê? Que o menos 1, ele correspondeu com 0, certo? O 0 correspondeu com 1, coloca aqui. O 1 correspondeu com 2. O 2 correspondeu com 3. Certinho, pessoal? Vamos observar aqui, ó. Tudo, olha as correspondências, ó. O menos 1 correspondeu com 0, o 0 com 1, 1 com 2 e o 2 com 3. Show? Aí vocês perceberam, ó, que sobrou aqui, ó, esses dois elementos. Sobrou o elemento 4 e sobrou o elemento 5. Ah, professor, então quer dizer o quê? Que o domínio da função, vou colocar aqui, ó. O domínio da função, o domínio df da função, que nós representamos assim, o domínio é todo o conjunto A. Ou seja, todo mundo aqui representa o domínio do conjunto A. Só que a imagem da função, a imagem que nós chamamos de IMF, é assim que é representado a imagem, turma. Ó. A imagem da função, a imagem vai ser somente os elementos que eu liguei. Ou seja, a imagem da função vai ser apenas o 0, o 1, o 2 e o 3. Ou seja, a imagem da função, repetindo, é apenas os números que nós ligamos. Ou seja, é apenas os correspondentes lá do conjunto A. Certinho, pessoal? Então, os correspondentes que estão dentro do conjunto B, eles fazem parte da imagem. Então, quem é a imagem aqui? É o 0, o 1, o 2 e o 3. E esses elementos aqui que sobraram, eles fazem parte do quê? Do contradomínio da função. Repetindo, a imagem está dentro do contradomínio. O contradomínio da função, se a gente fosse calcular aqui, se a gente fosse determinar, o contradomínio é chamado de CDF. Tá? É o contradomínio da função. O contradomínio é o conjunto B. Só que aqui ele não pede o contradomínio. Mas se ele pedisse, o contradomínio seria todo o conjunto B. Tranquilo? E quem é a imagem? A imagem está dentro do contradomínio. A imagem é só esse círculo aqui que eu coloquei de vermelho. A imagem é apenas os números que eu coloquei aqui dentro do conjunto vermelho. Show? Então vamos verificar aqui, ó. Pronto, nós já fizemos o diagrama de flechas. Agora falta fazer o quê? O gráfico da função. Então o domínio da função, quem é o domínio? O domínio é todo o conjunto A. Quem é a imagem? A imagem é apenas os elementos que nós correspondemos no conjunto B. E falta fazer o gráfico da função. O gráfico da função, como é que você vai fazer o gráfico? Você vai ter que pegar os pares ordenados. Olha só. Então, para fazer o gráfico, você vai ter que fazer o quê? O plano, né, pessoal? O plano cartesiano. Então, vai fazer o quê? Pegar os valores de x, que é menos 1. Só lembrando que aqui é 0, ó, tá? Bem aqui vai ser 0. Aí o menos 1 está para a esquerda, o menos 1. Depois o 0. Depois o número 1 aqui. E depois o número 2. Agora o y aqui vai ser 0, 1, 2 e 3. Aí você já tem um 0 aqui. O número 1 de y está lá em cima, tá, pessoal? De y está bem aqui, ó, número 1. Beleza? O 2 de y tá aqui. E o 3 de y também está lá em cima. Só lembrando que esse eixo aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo x. Então, para fazer o gráfico dessa função, nós vamos ligar os valores. Ó, o menos 1 com o 0. Olha só. Menos 1 e 0. O menos 1 é x e o 0 é y. Certinho, turma? Então, como aqui ó, o número aparece em cima do x, então o ponto vai ficar em cima de quem? Desse aqui. Ó. Então, vou colocar bem aqui. Ó, menos 1 e 0. Aqui. Show? Depois, 0 e 1. 0 e 1. Então, 0 é x e 1 é y. Então, vou colocar o ponto em cima do número. Depois, 1 e 2. Cadê 1 e 2? Está bem aqui. Ó, esse 1 com esse 2 aqui. Certinho? E depois, 2 e 3. Está aqui. Ó, 2 e 3. Ou seja, quando eu pegar esses 3 pontos aqui, nós vamos fazer aqui o gráfico da função, que é justamente essa reta que vai passar por esses 3 pontos aqui. Show de bola, pessoal? Então, essa reta aqui ó, é o y igual a x mais 1. Então, é dessa forma aqui que nós fazemos o gráfico. Observe que a função é crescente. Por quê?
porque o coeficiente